Bom dia, irmãos e irmãs. Vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, uma vez mais, no Salmo 85. Salmo 85. Vamos ler desde o versículo 10 até o 13. Salmo 85, 10 ao 13. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos ler também 1 de Pedro 2, 21. Primeira Epístola de Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, ou em outras traduções, as suas pegadas. E agora também João 14, 6. Evangelho de João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Muito obrigado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler até aí. O assunto que nós estamos considerando nesses dias, pela graça do Senhor, tem a ver com que aquela vida ascensional, devotada, dirigida à devoção para o Senhor. Na Escritura, a palavra devoção não aparece tanto quanto a palavra piedade, que você acha principalmente nos últimos escritos de Paulo, e tem a ver com esse sentido, a vida de devoção profunda, de paixão profunda, de amor profunda pelo Senhor, pela comunhão com o Senhor. Com o Senhor. Então, uma vida ascensional. O assunto que me correspondeu tratar a mim nesses dias tem a ver com a vida devocional, a vida devocional do mesmo Senhor Jesus Cristo. Normalmente, quando nós focamos nesses pontos, focamos na vida dos servos do Senhor. Porém, o foco principal dessa vida de devoção é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele viveu nesse mundo uma vida de devoção profunda, total, dirigida ao seu Pai, Deus. E então, esse vai ser o assunto que vamos considerar nesses dias, no meu tempo. Agora, quando nós tratamos da vida do Senhor, da pessoa do Senhor, literalmente nós estamos pisando em terra santa. E então nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, no sentido de que temos que pisar com muito cuidado no assunto da sua pessoa. Porque a pessoa divina, humana do Senhor, a compreensão de quem Ele é realmente fica além do nosso entendimento, em muitos sentidos. Então temos que caminhar com muito cuidado para entender quem é Ele e como foi a sua vida humana nesse mundo, a vida dele, a pessoa divina do Verbo divino, encarnado numa pessoa humana, numa natureza humana, na verdade, vivendo nesse mundo. Então vamos considerar alguns pontos. Primeiro, eu gostaria de tentar alguns pontos preliminares nos textos que nós limos agora, acabamos de ler. No Salmo 85, nós temos vamos dizer assim, uma visão profética do significado da vinda do Senhor Jesus ao mundo, da encarnação do Senhor. E o Salmo fala da reconciliação, da expiação, da obra do Senhor para nos reconciliar com Deus, para, na verdade, reconciliar o céu com a terra, por meio da sua morte. E por isso que aí está essa expressão tão conhecida por nós, que diz, encontraram-se, o versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade. Porque
são coisas que aparentemente estão separadas, que não podiam ser unidas no mesmo ponto, por causa da queda, do pecado do homem. A verdade, o que Deus exige do homem, a graça, e que Deus faz pelo homem. Então, foi em Cristo que a graça, o favor de Deus, a obra de Deus no nosso favor, e a verdade que o que Deus exige, demanda do homem, se encontraram na obra de Cristo. E depois fala, a justiça e a paz se beijaram, mesma coisa, a justiça que primeiramente Deus exige, segundo que Deus dá ao homem através da obra de Cristo. É Ele que nos faz justo, nos justifica diante dEle, é isso que fez o Senhor. Então está falando da reconciliação, de duas coisas que pareciam irreconciliáveis, mas foram reconciliadas na cruz do Senhor Jesus Cristo. E depois, diz assim, da terra brota a verdade e dos céus a justiça baixa o seu olhar. E a nossa terra produzirá o seu fruto, esse é o resultado, a frutificação da vida. E a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Agora, outras traduções, a maioria das traduções colocam esse último versículo da maneira seguinte, assim: a justiça irá adiante dele, esse ele aí é o nosso Deus, que desce para nós, Deus mesmo descendo para estar entre nós, cujas pegadas, aí as pegadas, as outras traduções, são as pegadas de Deus. Ele, diz assim literalmente, deixará as suas pegadas como um caminho. Está vendo? A ênfase é que quando ele desce, vai descer entre os homens, ele vai deixar as suas pegadas como um caminho feito, construído para nós caminharmos por ele. As pegadas de Deus encarnado. Então, esse é o Salmo. E ele nos mostra que a vida dele se torna um caminho para nós. Que a jornada dele, o transcurso dele nesse mundo, se tornou caminho para nós. E nós somos chamados a caminhar nesse caminho. A Escritura enfatiza, nós estamos falando disso, dessa vida ascensional, de comunhão, de devoção para Deus. Porém, qual que é o caminho para caminharmos essa vida? É apenas um. Existe apenas um caminho. É o caminho que Ele nos deixou. Ele é o caminho dessa vida ascensional. É através dEle, caminhando nele, por Ele, seguindo Ele, que é a única maneira que nós conseguiremos caminhar nessa vida ascensional a qual somos chamados. Ele nos deixará as suas pegadas como um caminho. E por isso, o outro texto que nós já limos, está em 1 de Pedro 2:21. Que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos ou as suas pegadas. Aqui está falando, logicamente, da nossa identificação com os sofrimentos de Cristo no mundo, por causa dele no mundo. O apóstolo está nos chamando a sofrer com Cristo no mundo e caminhar nas mesmas pegadas que ele deixou na sua caminhada na terra, que levaram ele até morrer, sofrer e morrer na cruz. Porém, daí nós podemos extrair um princípio geral. Não apenas caminhar nos sofrimentos, nos padecimentos, compartilhar, vamos falar assim, pisar nas pegadas dele, nesse ponto. Senão, de um modo geral, os crentes, os filhos de Deus, somos chamados a caminhar em todas as pegadas do Senhor, pisar em todas as pegadas que o Senhor deixou como um caminho, para nós caminharmos. E então esse é o chamado do apóstolo. Quer dizer, o que significa isso? Que a vida mesma do Senhor, a jornada inteira do Senhor, é um caminho para nós. Ele é um exemplo para nós imitarmos, para nós seguirmos, para nós pegar exatamente onde ele deixou as suas pisadas marcadas na história. E os evangelhos contêm essas pegadas do Senhor. Estão aí. Então, a vida dele não é apenas, logicamente, o primeiro, é uma vida que nos foi dada para nós participar dela, no sentido em que a vida dele foi colocada dentro de nós pelo Espírito Santo.
E Ele está, e Ele mora em nós. Ele é a nossa vida. E essa vida que se desenvolve em nós e nos transforma de glória em glória. E assim vamos caminhando. Logicamente, no poder da sua vida em nós. Porém, também a vida dele nesse mundo se torna o exemplo, o caminho para nós caminharmos e seguir ele através da sua jornada. Nesse mundo, logicamente, sustentados pela mesma vida do Senhor em nós. Então, é muito importante entender que o que o Senhor nos ensina não é apenas com as suas palavras, senão também com o seu exemplo. Nós precisamos aprender do Senhor não só das suas palavras, os ensinos dele, o que ele ensinou. Também precisamos aprender dele, do seu exemplo, o que ele fez quando estava nesse mundo. Essa vida dele, o seu exemplo, diz literalmente Pedro, é um modelo, é o caminho pelo qual nós precisamos caminhar. E por isso nós temos essa cita última de João, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o primeiro sentido, claro, ele é o caminho no sentido que através dele, da sua obra na cruz, é que nós chegamos a Deus. É pela fé nele, é colocando na fé nele, e através do que ele fez por nós, ele abriu o caminho para, além do véu, como diz Hebreus, e para nós entrarmos ousadamente na comunhão, na presença de Deus, por meio dele. Esse é o primeiro sentido, claro. Porém, também significa que ele, a vida dele, é o caminho para nós seguir. É o caminho pelo qual nós caminhamos ao longo da vida, ascensionalmente, para finalmente chegar a essa perfeita unidade de comunhão com nosso Pai. Então, as duas coisas são verdade a respeito dele como caminho. Ele é o caminho no sentido de que ele abriu, ele na sua vida, através dele nós podemos entrar na presença de Deus. E no segundo sentido é porque ele realmente, a sua vida é o exemplo que nós somos chamados a seguir. As pegadas deles nós devemos caminhar nelas para avançar e crescer segundo o propósito de Deus para nós. As duas coisas. Então, vamos colocar alguns pontos preliminares para logo entrar no assunto. O meu encargo que está no meu coração nesses dias é compartilhar especificamente da vida de devoção do Senhor tal como está registrada no Evangelho de Lucas. Os evangelhos contêm várias menções da vida de devoção, da vida prática de devoção do Senhor Jesus Cristo, principalmente a respeito da sua vida de oração. É tanto assim que nós poderíamos dizer que o Senhor é apresentado como o homem de oração. É uma característica principal dele, ser um homem de oração. Oração no sentido mais amplo da palavra. Um homem que vive na presença, na comunhão, na dependência constante de Deus. Nesse sentido total da palavra oração que tem na Bíblia. Ele é um homem de oração, um homem de devoção total, na sua prática, nos seus hábitos, na sua conduta diária. Desde o princípio até o final, até mesmo na cruz. E é Lucas, o Evangelho, que registra a maioria das menções da sua vida de devoção, da vida de devoção do Senhor. Para você fazer uma ideia, mais ou menos, dependendo do comentarista, os evangelhos contêm 17, 18 até 19, poderia ser menções da vida de devoção do Senhor, da vida de oração do Senhor, principalmente. Dessas 18, 19 no máximo, 10 aparecem no Evangelho de Lucas. 10 delas aparecem no Evangelho de Lucas. Então, muito interessante. Lucas enfatiza esse ponto mais do que todos os outros evangelhos. E quando nós vamos examinar nesses dias todas as citações de Lucas, os pontos que coloca Lucas, você vê claramente, quando você dá uma olhada assim geral para todos eles, que Lucas está enfatizando uma jornada, um caminho. Que o que nós temos aí é um caminho para caminharmos. Não é apenas citações assim ao acaso, senão tem um sentido, um progredir. Que vai progredindo para que nós possamos ver que, na verdade, a vida de devoção do Senhor abrange a totalidade da jornada da vida humana.
desde o nascimento até a morte. Tudo está abrangido nessa vida de caminhar devotamente do Senhor com Deus. Então, Ele se torna assim o nosso caminho, o nosso exemplo. Porque a nossa pergunta é como nós poderemos caminhar dessa maneira? Os irmãos estão falando disso, como a Escritura nos fala dessa vida de ascensional, de comunhão, de devoção para com Deus. Ou para usarmos a palavra bíblica, da piedade para com Deus. E Lucas nos mostra esse caminho claramente na vida do Senhor Jesus Cristo. Por que assim? Porque a ênfase principal do Evangelho de Lucas é a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Assim como outros evangelhos enfatizam outros aspectos centrais da sua pessoa. O Evangelho de Marcos, como todos sabemos, enfatiza ele como o servo de Deus, e João como o filho divino de Deus, como o verbo divino encarnado, a divindade do Senhor. E Mateus enfatiza ele como o rei e o mestre. Lucas enfatiza ele como o homem segundo Deus, o homem perfeito segundo Deus. Enfatiza a humanidade do Senhor. Nós encontramos em Lucas, então, aquele homem perfeito, que cresce como homem, que caminha a jornada do homem, que tem características totalmente humanas, que depende totalmente da operação do Espírito Santo nesse mundo para fazer a obra de Deus. Isso é uma ênfase de Lucas. Como homem, quanto homem. E assim por diante. E isso por quê? Bom, tem várias razões. Logicamente, é porque Lucas, principalmente, ele foi impactado pela humanidade do Senhor. O impacto que a pessoa do Senhor fez em Lucas tem a ver principalmente com a sua natureza humana. É claro que Lucas sabe que o Senhor é muito mais do que humano. Ele sabe que ele é divino também. Só que ele enfatiza as características humanas do Senhor, porque isso impactou muito ao Lucas. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, ele é grego. E como grego, ele tem uma cultura, um trasfondo cultural diferente aos hebreus. Os hebreus tinham uma cultura, logicamente, influenciada muito fortemente, radicalmente, pelo Velho Testamento, pela história de Israel com Deus, e pela revelação de Deus no Velho Testamento. Lucas não, ele é um grego. Então a sua cultura era a cultura grega, a base da sua formação como homem. E na cultura grega, a ênfase principal era a perfeição do homem. Os gregos buscavam a perfeição do homem através da sabedoria. Agora, uma coisa que pessoas às vezes não conseguem entender é que a filosofia, que é o amor à sabedoria dos gregos, eles inventaram a filosofia, não era principalmente uma questão especulativa, se tornou especulativa demais depois. Porém, no princípio não. Ele era um caminho para o aperfeiçoamento da vida humana. Eles buscavam a maneira de produzir um homem virtuoso. Um homem que fosse virtuoso em todas as coisas, que pudesse se liberar das paixões humanas que trazem tanto prejuízo à vida humana e fosse virtuoso. Isso buscava os gregos. Porém, eles nunca acharam esse homem. Nunca foi achado na história da cultura grega. Eles tinham uma filosofia que falava de como poderia ser alcançado esse ideal de uma mente perfeita, um corpo perfeito. Eles buscavam esse homem ideal. Porém, nunca encontraram esse homem na sua história, nem na sua cultura. Esse homem não existia. Até quando? Até quando eles encontraram Jesus Cristo. E encontraram o homem que a cultura deles buscava, porém nunca achou. E por isso é que Lucas ficou tão impactado pela humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. E escreveu o seu evangelho para nos mostrar esse homem perfeito, para mostrar-nos quão perfeito é esse homem, como todas as características humanas dele se equilibram de uma maneira tão perfeita. Porém, não apenas isso, sino também para nos mostrar que essa vida perfeita é o caminho para nós percorrer e viver na comunhão perfeita com Deus. Chegar a uma vida de união perfeita com Deus, como Ele vivia e praticava continuamente. Então vamos
tratar de entender alguns, como já falei, alguns pontos que são preliminares. Ainda não vamos entrar nas citações de Lucas, primeiro alguns pontos preliminares. Porque, como eu disse no princípio, quando nós tocamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa divina, humana do Senhor Jesus Cristo, nós pisamos em terra santa. E precisamos ser muito cuidadosos. Durante os primeiros séculos da história da igreja, os primeiros 300 anos da história da igreja, a compreensão de quem era realmente o Senhor, da pessoa do Senhor, foi o foco principal de todos os eruditos, de todos os estudiosos, todos os teólogos. Esse foi o grande debate, a grande discussão dos primeiros séculos, até finalmente definir quem era Ele. Por vezes, quando nós lemos todos aqueles estudos, aquelas pesquisas, aqueles escritos, poderia parecer até muito teológico, muito especulativo, muito longe da vida prática. Porém, se nós formos cuidadosos, nós deveríamos entender que, sendo a pessoa do Senhor o centro de toda a fé que nós temos e sustentamos, a compreensão da sua pessoa e a sua natureza é o mais importante, porque tudo mais depende disso. Se nós tivermos uma compreensão errada do Senhor Jesus, da sua pessoa, da sua natureza, nós teremos uma compreensão errada de tudo mais. As doutrinas principais, a salvação, a expiação, a redenção e tudo mais, seria deformado se nós temos uma compreensão deformada da pessoa do Senhor. É por isso que o mais importante é nós contemplarmos a sua pessoa, claro, não como uma atitude meramente filosófica, especulativa, não, uma atitude contemplativa, de reverência, de adoração, porque nós estamos focando nele. Algumas pessoas acham que isso seria muito imprático, porque, como falava o irmão Claudimir hoje pela manhã, estamos vivendo numa cultura que enfatiza o pragmático, o prático. Se não é prático, se não é pragmático, então não presta. Nós queremos coisas práticas. Porém, não existe no sentido espiritual nada mais prático do que contemplar a pessoa do Senhor. Porque tudo mais na vida cristã flui dessa contemplação do Senhor. O apóstolo João, por exemplo, era essencialmente um homem contemplativo. O que caracteriza ele era que ele era contemplativo, ele contemplava. Ele queria entender. Ele buscava compreender quem era essa pessoa tão maravilhosa, tão incomparável que estava diante dele. Uma pessoa que não parecia com nenhuma outra pessoa na história. Quem era ele? Qual era o mistério? O que explicava esse homem tão atrativo, tão diferente? Você deve compreender que quando Cristo apareceu na ceia da vida desses homens, ninguém sabia quem era ele. Era um homem como nós. Quando ele se aproximava das pessoas, o que eles viam no princípio? Um homem de carne, osso, como qualquer um. Não tinha maneira você de saber quem era realmente ele, porque a divindade dele estava escondida debaixo do véu da sua humanidade de maneira completa e total. Então João e outros, os apóstolos, começaram a caminhada com Jesus. E eles ouviam o Senhor falar palavras que ninguém falou jamais. E eles viam o Senhor fazer coisas que ninguém fez jamais. Eles viam o Senhor fazer milagres assombrosos, extraordinários. Eles viam o Senhor caminhar sobre as águas, fazer coisas que nenhum homem poderia fazer. Porém, a pergunta persistia: quem é esse homem? Quem é? Nós precisamos entender o pulo gigantesco que existe entre considerar Jesus um profeta grande como Moisés, até o maior dos profetas da história de Israel, ainda maior do que Moisés. Isso já seria demais para um judeu, porque para os judeus Moisés era a figura top, no sentido espiritual. O maior dos homens de Deus da história era Moisés, e ele não era comparável, tanto assim que o Deuteronômio termina assim, dizendo: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, que falasse com Deus face a face. Então, essa era a figura máxima. E depois Elias, um pouco mais baixo. E daí, todos os outros.
Porém, esse homem quem era? Você poderia colocá-lo na mesma categoria de Elias, ou talvez a categoria de Moisés? Ou, se formos além, eles até, na sua devoção, na sua impressão com a pessoa do Senhor, poderiam até colocá-lo por encima de Moisés. Porém, entre isso e colocar ele na categoria de Deus, existe um pulo, um abismo insondável. Porque uma coisa é uma criatura, um homem, outra coisa é Deus mesmo. E eles, de alguma maneira, deram esse pulo por encima do abismo insondável que separa a criatura do Criador. E ousaram chamar ele e considerar ele como Deus. Não qualquer Deus. Porque na cultura antiga, nos mundos antigos, os povos pagãos estavam cheios de deuses, ídolos. Deuses para todo, 2.500 deuses. E assim por diante. Então, era comum para os gregos, por exemplo, pensar que os deuses se misturavam com os homens e tinham filhos com os homens deus dos gregos. Aqueles famosos heróis das lendas gregas são todos filhos dos deuses e dos homens. Assim. Normalmente de um deus com uma mulher humana. Porém, uma coisa é isso, deuses pequenos, dentro do mundo, que são parte do mundo. Outra coisa, irmãos, que não tem nada a ver, é falar do Deus transcendente, infinitamente transcendente, revelado na Bíblia, que não é parte do mundo, que criou tudo que existe, e que é único, e que está separado da sua criação por um abismo que ninguém pode cruzar. E então chegar a entender que esse Deus se tornou homem, que o homem Jesus de Nazaré é esse, você pode identificar ele com o grande eu sou o que sou. Não existem palavras para definir quem sou, falou ele para Moisés. Eu sou o que sou e não tem mais. Esse eu sou, esse homem. Você está vendo quanto precisa você avançar para chegar nesse entendimento? E o que é interessante é quem provavelmente o primeiro em chegar a entender isso foi João. Por quê? Porque ele contemplava. As outras pessoas, Pedro, mais agitado, mais prático, provavelmente demorou mais. Porém, João contemplava. E como contemplava, entendia. Implicitamente, poucas vezes explicitamente, a maioria das vezes implicitamente o Senhor Jesus deixou ver que Ele era Deus. Porém, implicitamente, apenas para as pessoas que pensavam, que contemplavam, que meditavam, para entender. Quando Ele perdoava pecados, por exemplo. 2 ou 3 vezes Ele perdoou pecados. Lembra disso? Aquele paralítico que ele falou primeiro que foi descido pelo teto. Então, ele falou, teus pecados são perdoados. E aí os fariseus, que eram teólogos, imediatamente compreenderam as implicações dessas palavras, parecem tão inocentes. Porque hoje nós vivemos nessa cultura de origem mais católica, onde os pais perdoam pecados. Porém, naquele tempo, para um judeu, apenas um podia perdoar pecados, e era Deus. Porque os pecados são ofensas contra Deus. Você não pode perdoar por Deus. Porque a ofensa não é contra você, é contra Deus. Só Deus perdoa pecados. Por isso eles entenderam na hora. Quem é esse que perdoa pecados? O que você acha que é ele? E João e os discípulos meditando começaram a entender. Se ele perdoa pecados, é porque ele implicitamente assume que ele é Deus. E assim por diante. Tem várias cenas como essa. Então nós temos esse avanço. Claro, a mente humana, deixada às suas próprias possibilidades, habilidades, capacidades, não tem capacidade nenhuma de entender quem é realmente o Senhor. Humanamente falando, o mais longe que pode chegar ao ponto onde chegou Nicodemos. Você lembra Nicodemos? Meditando sobre o Senhor, os milagres, o que ele falava, o que era, ele chegou à conclusão que ele devia ser um grande profeta, um mestre vindo de Deus. Isso era tudo, isso era o máximo que ele podia entender. Para ir além, claro, o Senhor falou para Nicodemos, você precisa de uma revelação do alto.
Então, nós vamos entrar nesse ponto da pessoa do Senhor. Depois de que eles caminharam, depois de todos os fatos relativos à vida do Senhor, depois de que eles já o viram morrer na cruz, depois ressuscitar e logo ser exaltado, e logo a vinda do Espírito Santo, claramente a pessoa dele ficou definida como quem era realmente. E na Escritura, então, você vê que a definição da pessoa do Senhor enfatiza 2 pontos principais, essenciais. Nós precisamos falar disto preliminarmente para logo nos entendermos a humanidade do Senhor. E como nós podemos imitar e caminhar nas pegadas do Senhor na sua humanidade. Porque existem vários perigos no nosso entendimento da sua pessoa. A Escritura revela que ele é totalmente divino, 100% divino, para usar uma expressão mais assim, nossa. Ele é totalmente divino, ele é divino. Ele possui uma natureza divina, a mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo. Uma mesma natureza divina com o Pai e o Espírito, 100% divino. Porém, também revela, mostra que ele é 100% humano. Lá no tempo de João, no final, apareceu aquela heresia gnóstica, que nos primórdios essa heresia era chamada de docetismo. A ideia era que era impossível que Deus, aquilo que era absoluto, transcendente, único, pudesse se fazer realmente homem, porque a natureza material, o mundo material, para os gregos, era um mundo ruim, um mundo mau. Então, como o Deus infinito, eterno, poderia se tornar homem realmente no sentido físico, material? Eles rejeitavam essa possibilidade e imaginavam 2 possibilidades. Ou que a natureza humana do Senhor era apenas uma aparência, um fantasma, uma coisa assim criada para nos enganar, convencer de que ele era humano, porém era apenas uma aparência, nada real, não material, e que as pessoas parecia que estavam vendo um ser humano, porém não era realmente. E uma outra possibilidade, eles falavam, é que o homem Jesus, puramente o homem, foi habitado pelo Cristo divino por um tempo. Existe um homem, Jesus, que foi habitado pela pessoa divina do Cristo por um tempo, e logo, na morte e na cruz, aquela pessoa divina abandonou o corpo, a vida humana desse homem, e quem morreu na cruz foi o homem, Jesus, não o Cristo divino. Como se fossem 2 coisas separadas. Essa era a teoria dos gnósticos e dos docetistas. Essa é a visão que João combate na sua primeira carta. Essa carta está escrita para refutar essas teorias. Aquele que nega que Cristo veio em carne é anticristo. Esses eram os gnósticos, os docetistas, negavam a encarnação, a humanidade verdadeira do Senhor. Então, você pode ver quão importante é esse assunto. No século III, mais ou menos, 2 ou 3, existiu um grande debate sobre esse ponto. Uma heresia que se chamou arianismo, que vinha de um presbítero romano que chamava-se Ágio. E ele ensinou que a pessoa, vamos dizer, a pessoa que se encarnou no homem Jesus, não foi o Filho divino, eterno, não foi Deus, senão um anjo exaltado. Uma coisa assim, muito parecido com os testemunhos de Jeová hoje. E o presbítero da igreja em Alexandria se opôs a isso e livrou uma grande batalha. Ele foi exilado 5 vezes pelo imperador romano por causa de defender a verdade sobre a pessoa do Senhor. E ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, presta atenção porque é muito importante. Algumas pessoas falavam, bom, que tanto faz a diferença se o Filho é eterno foi criado, se o Filho de Deus é uma criatura, ou o Deus eterno. Isso é uma coisa tão especulativa que não faz diferença nenhuma na prática. Pessoas pragmáticas, como sempre. E ele escreveu o seguinte, ele diz, não, porque se ele não era Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, ele não podia nos salvar. Porque um anjo não pode fazer a união entre homem e Deus, por mesmo que seja mais exaltada das criaturas. Como poderia unir Deus com o homem? E, logo falando da sua verdadeira humanidade, ele diz o seguinte, tudo, esse é o princípio dele, tudo aquilo que ele não assumiu, não salvou. Vou repetir.
Tudo aquilo que ele não assumiu, ele não salvou. Aquilo que não pode ser assumido, esse é o princípio, não pode ser salvado. O que quer dizer isso? Que se ele não assumiu totalmente a natureza humana, totalmente, quer dizer, corpo, alma e espírito humano, ele não podia salvar aquilo que não assumiu. Está vendo a importância de entender quem é o Senhor Jesus Cristo? Então, nós vamos tratar de entender um pouco. Eu sei que para alguns irmãos isso se torna muito técnico. Porém, eu preciso enfatizar isto. Isto é o fundamento da fé, da nossa fé. Existem livros muito bons sobre o ponto, se algum irmão quer depois pesquisar, aprofundar no assunto. Eu acho que é um livro aqui escrito por um irmão brasileiro, Eber de Campos, uma coisa assim, né? Eber de Campos, que se chama As Duas Naturezas do Redentor. Eu recomendo esse livro se você quer ir aprofundar mais, um livro mais técnico, porém ajuda se você quer entender melhor essas coisas. Então, como é que nós entendemos a pessoa divina, humana do Senhor? O entendemos assim, segundo a Escritura. Como que a Bíblia entende o assunto? Mesmo que nunca conseguiremos esclarecer totalmente o significado da pessoa do Senhor, porque, na verdade, num sentido, ela está sempre além do nosso entendimento. Porém, a Bíblia o define assim: a pessoa divina do Verbo eterno, que é o Filho eterno de Deus, como diz João, assim é que o apresenta João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, ou a palavra, o Logos, no grego. Essa palavra, esse Logos, esse Verbo eterno, é Deus. É da natureza de Deus, é isso que está dizendo João, é eterno, coeterno com Deus, e participa da divindade eterna de Deus, o Pai, para sempre. E sempre esteve em comunhão, face a face, intimamente voltado para Deus. Assim que ele existia na eternidade. Deus, a pessoa divina do Verbo. No grego é enfático, o grego mais enfático que o português. O grego diz: no princípio era o Logos, a palavra, e a palavra estava voltada face a face com Deus, íntima comunhão com Deus, profunda em penetração com Deus, eternamente. E Deus, o grego é enfático, não diz e o Logos era Deus, senão o contrário. E Deus era o Logos. Por quê? Porque no grego, quando você quis, no estilo grego, se você quer enfatizar um ponto, você coloca o ponto que quer enfatizar primeiro na oração, na frase. E por isso, Deus, essa é a ênfase, Deus divino, de natureza divina, da essência divina, era esse Verbo. Assim começa o Evangelho de João. O mais contemplativo dos apóstolos começa lá, na divindade dele, da pessoa divina. Essa pessoa eterna, divina, se fez carne. Presta atenção aí. É um descenso, primeiro. O primeiro movimento da encarnação é um descenso, não um ascenso. Não é que o homem ascende para se tornar Deus, como os gregos entendiam. É Deus que descende para se tornar homem. É o Verbo eterno, que é divino, que possui nele uma natureza intrinsecamente divina, desde a eternidade, que desce para tomar para si uma natureza humana. É a pessoa divina do Verbo que toma para si uma natureza humana. Então, deixa eu explicar isto. Segundo João, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor, é a pessoa divina do Verbo eterno. Não é uma pessoa simplesmente humana, é a pessoa divina do Verbo que assume para ele uma natureza perfeitamente e plenamente humana. O apóstolo Paulo explica isto da seguinte maneira: ele fala da kenosis, o esvaziamento do Senhor. O que quer dizer isso? Paulo está falando em outro contexto, ele não está falando especificamente como João da encarnação divina da pessoa divina do Verbo. Ele está falando mais bem do caminho do serviço do Senhor, como ele se tornou um servo. Ele, sendo em forma de Deus, diz Filipenses, ele não estimou, qual seria a palavra mais exata? Ele não apreciou aquilo de ser igual a Deus, da mesma natureza de Deus. Porém, a ênfase de Paulo é na mesma posição de Deus, a mesma glória de Deus, exaltado no sumo, no ponto supremo da criação, sobre todas as coisas. Ele não se aferrou disso, não se agarrou disso, sino que ele se esvaziou daquela posição divina de exaltação, de glória,
manifestada e sendo adorado e sendo reconhecido como Deus por toda a criação. Ele deixou essa posição, diz Paulo, e assumiu a posição, a forma, porque essa é a palavra que ele usa, a forma de servo. Uma forma visível, o que você vê dele, de um servo, de uma criatura que serve. Totalmente desvestido dessa glória divina, dessa manifestação da sua glória e a sua natureza divina. Assim que nós conhecemos Ele. Despojado, sem glória. Você já imagina isso? Deus mesmo. É que esse é o grande mistério, o mistério central da nossa fé. Deus mesmo. Você lembra qual que é o grande mistério da nossa devoção? O foco central da nossa devoção, de toda a devoção, de toda a piedade da vida cristã. Indiscutivelmente grande o mistério da piedade. Paulo disse para Timóteo, escreve para Timóteo 3,16, 1 Timóteo. Deus foi manifestado em carne. Totalmente esvaziado da sua glória divina. Numa forma humana, de um servo. Sem glória, sem poder. Sem ser reconhecido por ninguém, sem ser servido por ninguém, caminhando nesse mundo como homem. Então aí vem o mistério da encarnação. Aquele verbo divino, aquela pessoa divina, se fez carne. Aí o sentido hebraico da palavra carne é homem, de natureza humana. Se fez homem, se tornou homem, sem deixar de ser divino. Ele não perdeu a sua natureza divina na encarnação, ele apenas a escondeu por debaixo do véu da sua humanidade. Ele renunciou à forma de Deus, quer dizer, à expressão, ao uso dos seus atributos divinos, mesmo que nós não consigamos entender o que isso significa. A onipotência, a onisciência, a omnipresença de Deus, a seidade de Deus, quer dizer, todos aqueles atributos que fazem Deus ser Deus, único, exclusivamente, por acima de tudo criado. Ele renunciou à expressão desses atributos para viver uma vida totalmente limitada e humana nesse mundo. Então, ele sendo Deus na sua natureza divina, ele possui onisciência. Porém, ele não possuía, ele não usava dessa onisciência nunca estando na terra. Ele dependia daquilo que o Pai e o Espírito revelavam para ele. O dia e a hora da minha volta ninguém conhece, nem o Filho. O que quer dizer isso? Ele, no sentido de ser Deus com Deus eterno, na sua natureza divina, claro que ele sabe o dia e a hora, porque isso é conhecido por Deus desde a eternidade, esse dia e essa hora. Porém, na sua encarnação, ele não sabia. E assim, tanta coisa que ele não sabia. Era humano. Claro, muitas vezes ele manifesta uma sabedoria, um conhecimento mais que humano. Em muitas situações. Porém, Lucas enfatiza, especificamente Lucas, que isso era porque ele estava totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus. Você lembra aquela ocasião que ele caminhando e a multidão apertava ele? E veio uma mulher por trás e tocou o manto dele. Ele virou as costas e falou, quem me tocou? Ele não sabia. Ele não sabia. Outras vezes ele sabia, porém aqui ele não sabia quem tocou nele. Porque a onisciência dele estava autolimitada na sua encarnação. Mesma coisa a onipotência. Ele dependia do Pai para os milagres que ele fazia. As obras que eu faço, é o Pai que as faz em mim. Lembra disso? Ele, quanto Deus, como Deus, ele poderia fazer o que ele quiser, porque ele é Deus de Deus. Porém, na sua encarnação, ele não fazia nada sem o Pai, sem o Espírito de Deus fazendo nele. Os eruditos acreditam, eu também acredito, que apenas em 2 ou 3 ocasiões, ele atuou na sua natureza divina. Muito poucas vezes. Uma dessas é quando ele caminhou sobre as águas. Para mostrar o seu poder, o seu domínio total sobre a natureza criada, como Deus. Perfeitamente humano, porém perfeitamente divino. A natureza humana ele assumiu totalmente, isso significa que ele estava sujeito à dor,
ao sofrimento, aos padecimentos, às necessidades da vida humana. Ele estava limitado na sua natureza humana. E ele nunca usou dos seus direitos, atributos divinos durante a sua vida. Nunca. Isso faz parte da glória, da beleza, da preciosidade do Senhor. Se você tiver o poder assim na mão, na hora que Ele quiser tomar esse poder, fazer uso desse poder, em situações extremas, você não usaria? Claro que usaria. Os homens, imagina, ter um poder assim na mão, usar quando eu preciso. Porém, Ele nunca usou desse poder. Isso fala da glória da sua vida humana, da sua perfeita encarnação, porque Ele se fez como nós, para nós, igual a nós, para que nós pudéssemos ser como Ele, na exaltação. Ele precisava percorrer a jornada do homem até o final. E se Ele usava dos seus atributos, seus direitos divinos, Ele já não seria como nós. Essa é a glória da sua vida, a maravilha da sua vida. Os apóstolos, quando, especificamente Lucas aqui, e também João, eles ficam, como dizer assim, eles ficam assombrados, eles não conseguem entender a glória dessa vida humana do Senhor, sabendo logo quem era Ele realmente. Como que Ele suportou ser crucificado, cuspido, batido, ferido, magoado, zombado, sem reagir, sendo que Ele tem todo o poder de Deus na mão dele. Porque Ele se tornou homem e percorreu totalmente a jornada do homem. E os homens somos fracos. Os homens estamos sujeitos à dor. E não podemos fugir da dor, mesmo que quisermos fugir da dor. Não é? E Ele se tornou não apenas homem, sino o varão das dores. Um homem experimentado na dor e no quebranto humano. Algo assim como doutorado na dor e no sofrimento humano. Não apenas pouco de dor. Sofreu conosco, sujeito ao clima, ao frio, ao calor, às necessidades, à fome. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus de Deus, verdadeiro homem da natureza humana. Que maravilha é o Senhor, né? Porém, não apenas isso. Não apenas isso. Porque Ele não apenas se tornou pessoalmente um homem perfeito segundo Deus, que caminhou com Deus na perfeita obediência, na perfeita justiça, na perfeita submissão, totalmente sujeito, dependendo sempre a cada passo da sua vida do Pai e do Espírito, e da direção do Espírito, dando cada passo, caminhando cada passo no caminho que o Pai marcou para Ele, e se tornando um homem justo e perfeito aos olhos de Deus. Isso Ele não fez por Ele, nem para Ele. Porque o verbo de Deus não precisaria de alguma coisa dessas? Para Ele foi um descenso. Para Ele foi uma perda. Descer assim como Ele desceu. Ele deixou a sua glória, como diz aquele velho hino. Ele deixou a sua glória lá nos céus. Deixou tudo que lhe pertencia a Ele por direito. Para se tornar um homem, servo de todos os homens. E caminhar nessa vida, não apenas, porque Ele poderia ser encarnado aqui como o mais grande dos reis, dos imperadores da história. E por direito isso seria nada comparado com o que Ele é realmente. Isso mesmo já seria uma grande humilhação para Ele. Porém, Ele se tornou servo de todos os homens. E Ele diz, eu sou o menor de todos os homens, no Salmo 22. Eu não sou nem sequer um homem, sou tratado, considerado como se fosse um verme, uma coisa... o mais ruim de tudo. E isso fez o Senhor. Ele se tornou esse homem. Porém, não apenas individualmente para ser um homem. Ele se fez homem e percorreu essa jornada para se tornar o homem representativo. Para nos incluir a todos nós nele. Para ser Ele o homem que nos representa a todos. Nos inclui a todos nós aos olhos de Deus. Porque todos nós caímos em Adão. E todos nós nos perdemos em Adão. Para sempre. Excluídos da glória de Deus. Excluídos da presença de Deus. Excluídos da comunhão com Deus. Quem de nós tem direito a caminhar com Deus?
Me fala. Quem de nós tem direito a se apresentar e exigir para Deus audiência? Ser ouvido por Deus? Você tem esse direito? Nenhum de nós. Não temos direito. Não temos direito a que o céu escute o que nós pedimos e falamos. Nenhum. O céu está fechado para toda a humanidade, porque o homem perdeu a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Em Adão, todos estão mortos para Deus. E todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Porém, Ele se tornou homem, perfeito homem, para incluir-nos nele representativamente e levar-nos com Ele novamente à presença e à comunhão com Deus por meio da sua morte na cruz. Essa foi a sua jornada. O varão perfeito, porém também o varão das dores, assumindo sobre ele não apenas a humanidade perfeita, sem pecado, claro, sem pecado, porém todas as fraquezas da vida humana nesse mundo, sujeito a todas as fraquezas, as dores, os ataques do diabo, as tentações do diabo também, tudo o que o homem sofre nesse mundo, porém sem pecado, graças a Deus, para assim nos salvar e tornar-se esse homem representativo, um novo Adão, um novo homem, o princípio de uma nova humanidade, de uma nova criação, nele, por meio dele, para nos levar a Deus novamente e abrir esse caminho. Nós estamos falando de uma vida ascensional de devoção, mas essa vida seria impossível sem Ele. Seria impossível sem Ele. É nele que nós entramos nessa vida de comunhão e que somos admitidos na presença de Deus para caminharmos com Deus e temos o privilégio e o direito de estar, de viver em comunhão com Deus. É nele e por Ele. Na vida, no Velho Testamento, a vida dos homens com Deus é mostrada como um caminho, como um caminhar com Deus. O primeiro que é mostrado assim é Enoque. Caminhou Enoque com Deus. Lembra disso? E caminhou tão perto de Deus que finalmente sumiu. Já não era mais nesse mundo. Estava com Deus. Depois você tem Abraão. O Senhor aparece para ele e lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Caminha, anda diante de mim e sê perfeito. A vida humana com Deus é retratada como um caminho para caminhar. Porém, como já nos falaram os irmãos, não é um caminho assim, simplesmente plano, né? Um caminho plano, assim, reto. Não. É um caminho ascensional. Você vai ascendendo, de glória em glória. Até que finalmente acontece o que aconteceu com Enoque. Você já não era mais nesse mundo. Está com Deus. Todos somos chamados a caminhar com Deus, como Abraão. Caminha, anda diante de mim, na minha presença, na minha face. Isso significa diante de mim, na minha face. E ser perfeito. Claro, Abraão não foi perfeito. Nenhum homem conseguiu caminhar perfeitamente com Deus nesse mundo. Nenhum. Até quando? Até que Ele mesmo desceu. Até que a pessoa divina do Verbo se fez homem. Ele caminhou com Deus perfeitamente. E foi perfeito aos olhos de Deus. E essa justiça dele, a sua obediência perfeita, não era para ele, era para nós. Era para ser concedida a nós, era para que fosse investida em nós. A justiça que ele conseguiu na vida humana, a perfeita justiça humana, era para ser depositada na nossa conta aos olhos de Deus. E é por essa justiça que nós somos hoje aceitos na presença de Deus. Essa história maravilhosa do Verbo encarnado. Então, os pontos principais. A encarnação não significa que o homem foi divinizado, de jeito nenhum. O homem não pode ser divinizado, tornado Deus. Não é o homem Jesus de Nazaré que foi tornado divino, pelos seus méritos, não. É um descenso, é a pessoa divina do Verbo eterno que se tornou humana. E assumiu uma perfeita natureza humana, um movimento em dois sentidos. O primeiro sentido é descida. Ele desce primeiro, para logo ascender, subir.
Quando Ele desce às partes mais baixas, ao fundo de tudo, onde nós estamos, no buraco, no final de tudo, para nos salvar, redimir aí. E quando Ele soube, aí Ele nos leva consigo. E soube conosco, para nos apresentar diante de Deus, justificados, perdoados, e abrir o caminho, como precursor, através do véu, para a presença de Deus, para todos nós. Então, o movimento ascensional da vida cristã é um movimento dentro dele. Como explicar? A espiral que nós percorremos para a presença de Deus é a espiral da sua vida, dele. É nele que nós nos movemos para Deus. Você entende o que estamos falando? É nele, em Cristo que nós nos estamos movendo e avançando para Deus. É através dele, da sua humanidade perfeita, que nós chegamos a Deus. É nessa humanidade, essa humanidade se torna o caminho, se torna a escada, se torna a ponte que nos une com Deus. Aí estamos nós, nele. Então, não é o homem que é divinizado, é Deus que é humanizado em Cristo, no Verbo, em Jesus de Nazaré. Ele se faz homem, perfeito homem, e percorre toda a jornada do homem. Então, existem dois extremos que nós devemos evitar na nossa compreensão do Senhor. O primeiro extremo é enfatizar demais a sua divinidade. Nos focar tanto na natureza divina do Senhor que esquecer a sua humanidade. E ficar achando que, claro, Ele é tão divino que nós estamos tão longe dEle, não temos como participar dEle, porque Ele era Deus perfeito, Ele fazia tudo porque era Deus perfeito, então o quê? Nós estamos muito longe disso. Isso é um grande perigo. Isso tem sido um grande perigo na história da igreja. Enfatizar tanto a sua divindade que Ele fica como uma figura distante de nós, muito longe de nós. Na Igreja Católica, esse foi o grande erro. Na história do catolicismo medieval, esse foi o grande erro. Eles exaltaram tanto a figura divina do Senhor, que logo precisaram inventar mediadores entre o Cristo tão exaltado e o homem tão caído no mundo. E então apareceram os santos, mediadores, e Maria e tudo mais. Esse é um perigo. Claro, no mundo protestante nós não temos esse perigo porque nós rejeitamos todo esse mundo de santos e altares e estátuas e tudo isso. Claro, porém temos mediadores de carne. No mundo evangélico existe muito também essa mediação, só que são homens sem os quais as pessoas sentem que estão longe de Deus. Precisamos daquele grande homem de Deus para ouvir a voz de Deus, para ter comunhão com Deus, para nos aproximar de Deus, porque nós somos tão miseráveis, estamos tão pecadores, que estamos tão longe, Ele tão perfeito divinamente falando. Isso é um grande erro, irmãos amados. Ele abriu um caminho para que todos nós possamos acessar a presença de Deus diretamente, sem mediador algum. Você não precisa de grandes pastores, grandes pregadores, grandes nada. Você precisa de Cristo, apenas de Cristo, porque Ele se fez perfeitamente homem como nós e participou da nossa natureza humana perfeitamente, para nos abrir um caminho que ninguém pode fechar para a comunhão com Deus. Está vendo? O outro grande perigo é enfatizar o contrário. Enfatizar demais a sua natureza humana, a sua humanidade. Esse foi o grande erro do pensamento teológico liberal, ou modernista. Eles buscavam ver em Cristo apenas uma figura humana perfeita, o homem perfeito, moralmente perfeito e tudo mais. Um homem. Porém, se ele é apenas um homem, por muito perfeito que seja, como ele poderia nos levar para Deus? E, aliás, ele se torna um homem como se fosse um ideal impossível de alcançar. Não. Ele é perfeito homem e perfeito Deus, porque nele o divino se une com o humano e o homem se une com Deus. E nele que nós encontramos a porta aberta, a ponte que une o céu com a terra, Deus com os homens, nós com Ele. Bendito seja o Senhor. Então lembre disso. Temos que ser muito, muito cuidadosos de não enfatizar demais
a divindade do Senhor, nem a humanidade. As duas coisas devem ser enfatizadas com a mesma força, mantidas num equilíbrio, numa tensão constante, porque a natureza divina e a natureza humana estão unidas eternamente na pessoa divina do Verbo de Deus. Essa é a fé dos crentes desde o princípio. Natureza divina eterna e a natureza humana criada estão unidas, não misturadas, nunca misturadas, unidas perfeitamente na pessoa do Verbo de Deus. Essa é a pessoa de Cristo, segundo a Escritura. Esse é o Verbo encarnado. Esse é Jesus de Nazaré. Por isso, você tem evangelhos que enfatizam a divindade dele, como João. E tem evangelhos que enfatizam a sua humanidade. Não existe contradição. Os dois evangelhos estão enfatizando um aspecto que é central e verdadeiro sobre ele. E Lucas, como já dissemos, ele vai enfatizar essa natureza perfeita, humana do Senhor. Então, o que significa possuir uma natureza humana? Que ele assumiu o lugar que o homem precisava assumir diante de Deus. O homem falhou, caiu, Adão caiu, todos nós caímos. E nenhum de nós jamais agradou a Deus, fez a vontade de Deus, cumpriu o propósito de Deus para a humanidade. Todos nós ficamos muito longe. Erramos, como o significado de pecado, a palavra pecado no grego, erramos o alvo, todos nós. Então, ele se tornou homem para cumprir aquilo, todo o pensamento de Deus, toda a vontade de Deus. Quando Deus falou lá no jardim, na criação do homem, diz: façamos um homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse propósito se perdeu. Agora Cristo recuperou nele. Ele foi o primeiro homem que levava em si perfeitamente a imagem e a semelhança de Deus no mundo. Ele é esse homem que Deus buscava lá no princípio. Deus nunca obteve esse homem na história, porque o homem se corrompeu pelo pecado, se distorceu pelo pecado. A imagem de Deus se distorceu na história. Porém, Cristo agora se tornou o primeiro homem que perfeitamente leva, mostra a imagem de Deus. E, portanto, ele é o homem que cumpre a eterna vontade de Deus pela qual o homem foi criado. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E nessa natureza humana, como já nós falamos, ele realmente vive como homem. Sofre, é tentado, percorre a jornada do homem e assim por diante. Uma última coisa, isso que nós estamos falando é preliminar, porém é importante. Na glorificação do Senhor, nós devemos aí distinguir muito claramente esse ponto. João, que enfatiza a glória divina do Senhor, a natureza divina do Senhor, no capítulo 17, podemos ler os versículos 17, 5 e 24. João 17, 5 e 24. O Senhor está aqui orando a sua última oração. Nós, se tivermos tempo, no meu último tempo de compartilhar, vamos tentar dar uma olhada às principais orações do Senhor. Porém, aqui já estamos numa delas, uma das principais. Alguns dizem que essa oração é a oração mais profunda que já foi orada na história do mundo. É o Senhor mesmo, presente na glória do Pai, falando e orando por nós. E então ele diz no versículo 5, e agora, ele fala para o Pai, e agora, chegou a hora. Ele sabe que em umas horas mais ele vai ser crucificado, vai morrer. E então ele disse, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. E agora o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. Ele já está na glória do Pai. Nesse instante ele está mesmo na glória. Para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja a ênfase de João, do livro de João.
A ênfase do livro de João é que Cristo, na glorificação, na exaltação, ele apenas recupera aquilo que ele teve desde a eternidade. A glória que ele já tinha eternamente. Porque como filho de Deus, ele não alcançou nada novo. Quando ele foi exaltado à destra do Pai, ele simplesmente recuperou para ele aquilo que ele deixou lá. Por todos nós. Por amor de nós. Mas o movimento é tão impressionante. Ele desce, ele deixa sua glória com o Pai e desce ao mundo para nos buscar e para nos levar a participar dessa glória que ele tem com o Pai. Eu quero, Pai, que eles vejam minha glória. Isso significa não apenas ver assim de longe, significa entrar nessa glória, participar dessa glória. Então, desde a perspectiva divina, ele não ganha nada novo na glorificação. Ele apenas recupera aquilo que ele deixou voluntariamente lá com o Pai. A glória que eu tive contigo, antes que houvesse o mundo. Bendito seja o Senhor. Porém, no segundo sentido, como homem, ele ganhou algo que ele não tinha experimentado antes, nem conhecido antes como homem. Nunca antes a natureza humana conheceu a glória divina. E por isso a ênfase de agora, o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Filipenses. É aquela passagem que já citamos, sobre a encarnação desde a perspectiva de Paulo. E então ele termina assim essa passagem que muitos eruditos consideram que era um hino, que era cantado na igreja. E ele diz assim, versículo 9: porque ele desceu e ele se humilhou, como diz aqui, tornando-se, versículo 8, obediente até a morte e morte da cruz. Dessa maneira ele se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E o exaltou à posição suprema de glória no universo, no seu trono, na sua direita. Nesse sentido, ele, quanto homem, ganhou algo que nunca antes tinha experimentado. A natureza humana do Senhor nunca tinha experimentado essa participação da glória divina. E nesse sentido, como homem, ele recebeu aquela glória eterna. O maravilhoso disso é que ao receber ele quanto homem, essa natureza e essa glória, e participar dessa glória, no sentido humano, ele nos introduziu a todos nós nessa glória. E hoje, nós vemos essa glória na sua face. Essa é a vida cristã ascensional. Nós estamos vendo essa glória revelada na sua face. Cada vez mais, cada vez mais. De glória em glória. Até um dia ver essa glória perfeitamente revelada diante de nós, quando Ele vem por nós. Glória ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Amado Pai Celestial, somos tão gratos de ouvir estas coisas. Elas comocionam no nosso coração até hoje, constringem nosso coração ouvir da grandeza, da glória, da imensidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quão grande Ele é, quão imenso, quanto além da nossa capacidade humana de entender está Ele. E mesmo assim tão próximo, tão semelhante a nós, que nós podemos tocar nele. Podemos falar com Ele, podemos nos aproximar dEle sem temor, sem medo, de cair destruídos diante da glória de Deus que Ele possui, porque Ele se tornou acessível, humano, para todos nós, para ser Ele mesmo o caminho que nos leva para Deus e nos une eternamente com Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador.